Bom dia aí a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar aí sobre noções práticas do UFED. Sei que alguns aí me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Robert, eu sou consultor forense aqui na TecBiz. Hoje eu sou um especialista aí na parte de forense mobile e perícias, né, em geral. Fui o primeiro certificado aí no Brasil pela Cellebrite, né, de fundamentos forenses em dispositivos móveis. Minha ideia, na verdade, é passar para vocês aí uma apresentação né, nessa parte de slides aí bem rápida, fazer uma breve introdução aí sobre forense em dispositivos móveis. Vou utilizar aí a plataforma, né, para PC do UFED, que a interface dele é a mesma que vocês têm aí no equipamento de vocês, tá? Se algum de vocês aí tiver com o equipamento em mãos, inclusive pode até acompanhar, né, e mexer, e vão ver que tem as mesmas funcionalidades. Esse aqui, né, é o equipamento que vocês receberam aí na unidade de vocês. Esse é o UFED Touch Ultimate Standard. Ele serve para poder fazer extração de diversos dispositivos móveis, smartphones, telefones celulares, GPS, modem 3G. Hoje em dia já tem inclusive a funcionalidade de você fazer a extração de drives externos, né, como HD externo mesmo, inúmeras marcas aí, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tá? Isso aqui é a visão frontal, né, do equipamento, onde você tem aí, né, a tela. Essa tela ela é retrátil, tá? Você pode puxar ela e levantar ela para poder ter uma visão melhor aí quando estiver fazendo a sua extração. Tem os botões de navegação, né, aqui à direita aí da tela. Os LEDs indicadores aqui na parte de cima que mostram se está conectado na rede Wi-Fi ou não, se está conectado ou não na bateria, tá? Os LEDs que você tem aí, o LED de energia, bateria, atividades aí do disco rígido, o Bluetooth, tá? E a conexão Wi-Fi, ok? Essa visão aqui da parte de baixo é onde você tem o slot, né, para você inserir o cartão SIM ou até mesmo o adaptador multi-SIM que vai junto com o kit de vocês, para poder fazer a extração do chip, tá, em separado, que inclusive isso é uma boa prática. Tem que tomar muito cuidado com essa porta aí. Já tivemos alguns clientes que acabaram, né, danificando essa porta aí porque inseriram em vez de inserir o SIM card ou o adaptador, inseriram um cartão de memória aí dentro e acabou ficando preso. E para poder dar manutenção nisso aí, a gente não tem esse tipo de serviço no Brasil. Aí vocês acabariam meio que inutilizando a porta de leitura do SIM do equipamento, tá? Então tem que tomar bastante cuidado aí com essa entrada e não confundi-la. A visão de cima aí do equipamento, ele tem uma tampinha, tá? Essa parte aqui tá aberto, mas aqui tem uma tampinha. Você abrindo ela, você vai ter as saídas externas que servem somente para você conectar o cartão de memória e o pendrive somente para atualização do equipamento, ou seja, inserir uma licença. Essas portas USB servem para você conectar o pendrive seja com arquivo de licença, seja com a imagem mesmo do próprio equipamento. Você pode conectar também um mouse, né, ou um teclado, caso queiram. Essa saída aqui, RJ45, é para você conectar o equipamento na internet, caso queiram também atualizar ele via web, né, e não queiram utilizar a rede Wi-Fi. Esse botão de on-off aqui, ele liga e desliga o Bluetooth e o Wi-Fi, tá? Caso vocês queiram também aí utilizar para atualizar via internet utilizando a rede Wi-Fi ou utilizar o Bluetooth para poder fazer uma extração via Bluetooth, ok? E você tem aqui um local, uma ranhura para você colocar
caso queiram, aquelas fechaduras Kensington para travar o equipamento numa mesa, por exemplo. Tá ok? E essa última ranhura aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, serve para você puxar a tela e levantar ela, tá? Para conseguir ter uma melhor visibilidade aí no momento da extração. Essa parte lateral aí, vocês vão ter entrada para fone de ouvido, essa entrada VGA, caso queiram projetar a tela do equipamento, né, e não queiram ficar vendo na telinha dele aqui touch, e queiram visualizar, talvez, num auditório, não sei, vocês podem utilizar essa porta. Vocês têm a porta, essa porta RJ45, muita gente confunde como sendo uma porta para você conectar um storage, né? E, enfim, ela não tem essa funcionalidade, tá? Ela basicamente, você tem aí alguns conectores, se vocês identificarem no kit de vocês aí, vocês vão ver que tem alguns cabos aí, que a ponta dele, ao invés de ser USB, ela vai ser serial, tá? Ela vai ter essa ponta RJ45 aí, para vocês conectarem. Geralmente, esse tipo de cabo é conectado naqueles telefones antigos, né? Por exemplo, o Nokia 1100. Tá? A grande maioria dos telefones da Nokia antigos aí vão utilizar essa porta de comunicação, aí vai ter o cabo específico aí no kit de vocês. Tá? A porta USB aí é para você conectar o cabo USB. Tá? Então, assim, é bom que fique bem claro essa questão dessa porta RJ45 aí, por essa confusão que as pessoas fazem geralmente de que a extração será enviada, por exemplo, para um storage que eu tenha mapeado no meu equipamento. O equipamento não permite isso, tá? Os únicos locais aí que eu tenho disponíveis para poder enviar a minha, né, ter como destino da minha extração vão ser um HD externo, um pendrive ou o próprio PC. Tá? Aí, a partir do PC, eu posso sim apontar aí para um mapeamento de rede que eu já tenha na minha máquina. Aquela visão era da porta de destino, essa visão aqui é da porta de origem. Tá? Mesma coisa, tenho aí a porta USB para eu conectar qualquer dispositivo, né, seja um HD externo, um pendrive, na minha rede, no meu equipamento. Eu tenho o botão de liga e desliga do equipamento, tá? Tenho o conector aqui de energia, onde eu vou conectar a minha fonte de alimentação do meu equipamento, tá? O UFED hoje ele conta com a bateria aí que tem uma duração, uma autonomia média de 3 a 5 horas, tá? Ligada aí direto. Obviamente que em stand-by o tempo quase dobra, mas enfim. O ideal é que se faça a extração. Quando a extração for ser realizada dentro de um laboratório, é que se faça conectado à fonte de alimentação para quando você eventualmente precisar do equipamento para campo, ele já esteja carregado e você possa transportá-lo aí e garantir que você vai chegar no local onde vai fazer a aquisição e vai ter a bateria aí disponível para poder conseguir fazer a extração. Aqui na visão, né, traseira aí do equipamento, aqui do lado, não sei se vocês estão notando aqui uns botões aqui, um status da bateria, tá? Tem um botãozinho bem aqui embaixo que você pode apertar para ver o quanto ainda resta de bateria. Você tem essa alça aqui que também é removível, caso vocês queiram, né, optem por não utilizar, vocês podem desparafusar ela aqui e utilizar sem ela. Você tem a caneta aqui, né, a canetinha estilos, caso você não queira utilizar o próprio dedo, né, para poder tocar na tela. Hoje, para quem aí está acostumado aí com o kit antigo do UFED, né, na versão Classic dele, o kit de cabos dele eram cabos comuns, como se fosse o próprio cabo do próprio aparelho mesmo que vem junto quando você compra. E hoje, a Cellebrite, até mesmo para facilitar, né, eles usam um esquema de ponta e cabo.
tá? Cada cabo tem uma função específica e cada ponta tem uma função específica. Se vocês abrirem o kit de vocês aí, vocês vão notar que o cabo 100 aí, né, que para quem já conhece, aí, o cabo 100 é o mais utilizado, o mais requisitado hoje aí, por ser aquele padrão micro USB. Você vai ver que você tem uma ponta dele preta, você vai ter uma ponta violeta, se não me engano, você vai ter uma ponta amarela, e cada uma delas vai ter uma função, tá? Específica para cada aparelho e específica para cada tipo de extração. Tá? Mas isso vocês não precisam se preocupar muito, porque se vocês notarem aqui do lado, hoje o UFED ele é bem mais intuitivo do que a versão clássica dele, por exemplo, para quem já utilizou ela aí. Você tem na tela aqui, quando ele mostra o aparelho, ele te fala qual o cabo e qual a ponta que você tem que utilizar para poder realizar a extração daquele telefone. Tá? Então você vai ter aí cabo A, cabo B, cabo C, cabo D, enfim, e pontas, inúmeras pontas com esquema de cores aí, que veio também, né, para facilitar bastante aí na hora de identificar a ponta e ficar mais fácil também na hora do manuseio, tá? Você não tem que ficar listando cabo a cabo. Outra coisa interessante, o kit que vocês receberam aí da Senasp, ele conta com a Faraday Bag, tá? Que é a bolsinha aí que serve para poder fazer o isolamento do telefone da rede. Tá? Isso é muito importante, pessoal, que fique bem claro que antes de eu iniciar uma extração de um telefone, quando eu estou em campo e vou recolher aquele telefone, vou coletar ele ali para levar para o meu laboratório, ou ir até mesmo, né, antes de realizar a análise dele no meu laboratório, utilizar a Faraday Bag, caso eu não tenha ela em mãos, colocar o telefone em modo avião, que mesmo assim não seria o ideal. O ideal é utilizar mesmo a Faraday Bag. Mas o que eu quero dizer no fim das contas é o seguinte: a gente tem que sempre se preocupar em tirar o telefone da rede para não ocorrer, por exemplo, uma deleção remota, tá, do aparelho. Dando um exemplo aqui dos telefones da Apple, né, os iPhones da vida, iPads, enfim, no qual você tem aí o iCloud, que a pessoa, vamos supor que você pegou de um telefone celular de um deputado, e ele pega lá o telefone, o telefone dele foi apreendido, mas ele pode ter alguém que tem a senha dele do iCloud e delete aquele telefone, mande o comando de deleção para o iPhone. Tá? E aquele telefone vai ser deletado na próxima vez que ele for ligado, a não ser que ele esteja isolado da rede ali. A primeira comunicação que ele tiver, ele já vai ser totalmente deletado e você vai perder aí, a não ser que você faça uma extração física e que mesmo assim não vai te trazer tanta informação, dependendo do caso, né, num caso desse aí de deleção. Então é sempre importante aí se preocupar com essa questão de isolar o telefone da rede. E para isso aí, no caso, vocês vão ter a Faraday Bag. Só para vocês aí, pessoal, ficarem sabendo, no próprio equipamento tem escrito, tá? Onde é o source e onde é o target. Desculpa aí esse atropelamento aí, essa inversão de papéis que eu fiz, mas é bem tranquilo isso aí. No próprio equipamento está bem identificado, tá? Outro item aí que veio para ajudar bastante aí e que melhorou aí na questão da extração de SIM card foi que agora o kit vem com um multi-SIM adapter, tá? Então, hoje vocês têm aí a capacidade de fazer a extração de todos os tipos de chip que nós temos hoje comercialmente no mercado, tá? Seja o SIM card propriamente dito, o micro SIM card e o nano SIM card, tá? O nano SIM, hoje em dia são poucos aparelhos aí que utilizam. Basicamente, a partir do iPhone 5S, se não me engano, você já tem o nano SIM. Tá? Um outro ponto desse leitor de cartão é que ele tem, aqui nessa parte de leitura do SIM card, se você levantar aqui essa tampinha, ele é um pouco resistente, tá? Tem que ter bastante cuidado ao levantar essa tampinha aqui, porque ela quebra muito fácil, se você, né, empreender muita força nela aí.
E isso tem uma razão, que é a seguinte: aqui você pode colocar um chip que aparentemente está danificado, ou houve a tentativa de quebra daquele chip. Você pegou o chip, ele está meio, né, ele está como se tivesse quebrado, e teoricamente impossibilitaria a leitura das informações contidas nele. Mas você colocando o chip aqui nessa abertura de SIM card, e quando você travar, ele vai travar bem firme, de modo que, na grande maioria dos casos, não vou falar em todos, você vai conseguir, ainda assim, com o chip danificado, você vai conseguir realizar a leitura das informações dele, tá? Pode acontecer de um ou outro dado vir truncado, né, vir com aqueles caracteres ilegíveis, mas assim, na grande maioria dos casos, em casos de mensagens e alguns contatos mesmo, vocês vão conseguir ter essas informações em chips que possivelmente estão danificados, ok? Outro ponto aí também que mudou aí do kit anterior aí para quem já estava habituado para esse kit novo, foi o cabo que faz a transmissão dos dados para direto, quando você quer fazer a extração direto para o PC, tá? Antes você utilizava esse cabo micro USB, mini USB, e hoje você já tem esse cabo USB para USB, tá? Então, só para vocês identificarem no kit de vocês aí, que quando vocês forem precisar enviar um destino quando o destino for o PC, vocês têm que utilizar esse cabo USB, tá? Vou falar aqui rapidamente para vocês das aplicações, né, que a Cellebrite disponibiliza para vocês. A primeira delas aí é o Phone Detective, que eu falo que é a primeira ferramenta que a gente tem que utilizar aí no processo de análise, tá? Ele que vai fazer para mim a triagem do telefone, ele que vai me dizer se o telefone tem ou não suporte para ser extraído, quais tipos de dados eu vou conseguir obter daquele telefone, e caso eu não localize o telefone aqui nessa lista, tem um meio aqui que você pode colocar, eu vou mostrar isso aí para vocês já já. Você pode identificar o modelo do aparelho, seja através da internet, fazendo pesquisas no Google, enfim, e acrescentar e gerar um report nesta ferramenta, e esse report encaminhado para a Cellebrite, para eles adicionarem, né, ou tentar adicionar esse telefone aí como suportado nas próximas versões que eles lançarem, tá? O Physical Analyzer, né, a ferramenta aí que vocês vão utilizar pós-extração, tá? Realizei a extração no meu equipamento, o Physical Analyzer é o responsável por fazer a leitura desses dados extraídos. Vai ser gerado aí uma pastinha com um arquivo UFD e alguns arquivos .bin. Você vai apontar aí esse arquivo .ufd pro Physical Analyzer e ele vai fazer a leitura e interpretação das informações que foram extraídas aí dos telefones, tá? Mas isso aí também já eu vou mostrar para vocês aí. Vocês receberam também o link Análises, tá? Que hoje ele já está com a versão mais nova, saiu recentemente, né? A versão 4.2.5 dele. Uma coisa aí que, para quem já utilizava o link Análises e que quando passar a utilizar a versão nova, é importante ressaltar, é que ele está requerendo um pouco mais de recurso da máquina, tá? Hoje o mínimo aí de memória para ele rodar bacana e ficar, né, dar o resultado talvez esperado de forma rápida, vocês vão precisar de no mínimo aí 16 GB de RAM, tá? Um espaço em disco aí de, se não me engano, uns 4 ou 5 GB, o espaço em disco talvez não seja o que vai impactar tanto, mas a memória, sim, porque vocês vão notar aí, se vocês instalarem notebooks e máquinas aí com 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, vocês vão ver que vai ficar bastante lento aí, mas é uma ferramenta muito poderosa e funciona muito bem para essa questão de análise de vínculo, tá? Também vou mostrar para vocês aí rapidamente daqui a pouco o funcionamento da nova versão.
Vocês têm disponível também para poder baixar lá na área do cliente o UFED Reader. Tá? Ele é como se fosse um Physical Analyzer que você não precisa instalar. Tá? Você pode pegar, gera um relatório no formato proprietário aí da Cellebrite, que é o UFDR, e esse UFDR vocês conseguem abrir e ter a mesma visão do Physical Analyzer em qualquer lugar. Para que isso serviria? Por exemplo, eu fiz uma extração de um telefone e não quero passar, por exemplo, um relatório no formato HTML ou XLS ou até mesmo PDF para o delegado, por exemplo. Eu posso passar para ele o UFED Reader, que é pequeno, um arquivo de mais ou menos uns 30 MB, que ele só executa na máquina, não precisa de instalação, junto com o meu FDR gravado em uma mídia, e ele vai ter a mesma visão que eu teria no meu Physical Analyzer. E nisso, ele ainda assim pode aplicar filtros e fazer uma triagem dos dados que ele quer, e aí, dentro do UFED Reader, ainda gerar um relatório no formato que ele achar conveniente. Tá? Então, assim, é uma ferramenta muito boa, até em alguns dos nossos clientes a gente nota que é pouco explorado, mas assim, talvez facilitaria essa questão e de vocês terem que pegar e ficar meio que esmiuçando aí o relatório, aplicando diversos filtros, e pode até agilizar aí o trabalho de vocês aí, dependendo do caso. O Phone Detective, ele tem uma versão dele para dispositivos móveis, tá? Hoje já está funcionando, rodando aí 100% no iOS e no Android. Tá? Vocês podem entrar aí na App Store ou até mesmo na Play Store, aí, no caso do Android, e baixar o Phone Detective para vocês terem aí, para usar em campo, né? Às vezes facilitar, às vezes não tem como abrir o computador, ou às vezes, como o Phone Detective precisa do dongle espetado na máquina, né? Vocês, como só tem um dongle em alguns casos, vocês podem ter ele no telefone, tá? É gratuito, faz um registro inicial aí, básico no site da fabricante, e vocês conseguem ter acesso ao Phone Detective, tá? Para telefone celular. Gratuito, e todos vocês podem ter. Um outro ponto importante, foi lançado aí recentemente também, há pouco mais de um mês, esse UFED Lock Code Recovery Tool. Tá? Ele, pessoal, para ficar bem claro aí para vocês, essa câmera da Cellebrite não foi contemplada no kit da Cenasp. Mas isso não impede que vocês utilizem esse Lock Code Recovery, tá? Vocês podem utilizar até mesmo uma câmera, um webcam que vocês tenham aí, seja a câmera do próprio notebook ou uma câmera externa que vocês tenham aí de qualquer marca, seja Kodak, Sony, enfim, para poder utilizar essa ferramenta, tá? Outra dúvida também que eu notei que o pessoal teve bastante aí, como que essa câmera atuaria para poder fazer a quebra da senha. Pessoal, essa câmera basicamente é só mais uma tentativa da Cellebrite em conseguir se obter senha de alguns modelos de aparelhos, tá? Aí temos que pegar a lista aí que tem disponível aí no site da fabricante, lá no portal do cliente, e ver qual telefone é compatível com o UFED Lock Code Recovery, tá? Não são todos. E, frisando bem aí, é mais uma tentativa de quebra de senha desses aparelhos aí que são suportados, tá? Não é garantido que, mesmo o aparelho suportado, eu vá conseguir obter aí a quebra de senha, ter sucesso aí nessa quebra ou nesse bypass da senha que foi setada no aparelho. Basicamente, vocês ligando aí o equipamento de vocês vão ver uma tela aí idêntica à minha, tá? Eu vou usar aqui o ForPC para poder mostrar para vocês, para ficar mais fácil, porque talvez se fosse ao vivo utilizando uma câmera mostrando o próprio equipamento, talvez não ficaria tão legal, tá? Mas basicamente, para eu iniciar uma extração, como boa prática seria: cheguei em campo,
isolei o telefone da rede. Tá? Telefone isolado, eu garanti que eu não vou sofrer uma deleção remota, eu recomendo retirar o chip e fazer a extração do chip separado. Tá? Isso para quê? Talvez aí para poder facilitar aí, em alguns casos a distinção, por exemplo, de contatos. Você não vai saber o que era o que tinha de contato no chip e o que tinha de contato no próprio aparelho. Não vai saber distinguir talvez qual é qual o contato, qual a mensagem que tinha no aparelho, qual a mensagem que tinha no chip, tá? E um outro ponto também, dessa questão de extrair o chip aí separado, é que em alguns casos existem modelos que permitem que eu faça a extração do chip dentro do próprio aparelho, sem precisar de retirá-lo. Mas na grande maioria dos casos, o ideal é que eu retire, porque senão acaba dando erro durante a extração. Tá? A gente tem muitos casos aí com alguns aparelhos que quando você vai fazer a extração com o chip dentro do próprio aparelho, acaba dando um erro e trava tudo e às vezes perde-se a extração do que já foi feito. Bom, então eu recomendo aí como boa prática fazer a extração do SIM card separado, tá? Já que existe essa possibilidade. O software que roda no equipamento de vocês, basicamente, é o ForPC. Tá? É o mesmo sistema, mesmas configurações, os mesmos dispositivos suportados. Quando lança uma versão para o UFED Touch, é também lançada uma versão para o ForPC. Tá? Então, assim, eu só estou utilizando ele para facilitar mesmo aí para vocês o entendimento do produto. Sigamos em frente. Bom, pessoal, isolei então meu telefone da rede, garanti que eu não vou sofrer minha deleção. Vamos lá para extrair o telefone. Quais meios eu tenho para identificar aquele meu aparelho? Tá? Vou dar uma minimizada aqui. Vou abrir o Phone Detective. Suponhamos que eu não sei qual é o aparelho que está na minha mão. Suponhamos que ele veio para mim, ele está lixado, ele não tem etiqueta da Anatel, eu não sei qual modelo é esse. Enfim, eu preciso de alguma forma tentar identificá-lo. Tá? Ele não tem número de série, ele não tem número de modelo, ele não tem nada, nem na bateria, nem no próprio telefone. Eu tenho filtros que eu posso ir aplicando para poder tentar identificar esse telefone. Quais são eles? Vamos supor que eu tenho um telefone em mãos que ele é do tipo flip, tá? Que é esse modelo aqui que está como clamshell. Tá? Eu sei que ele é um modelo flip. Note que quando eu cliquei aqui no modelo de telefone de flip, ele já lista aqui para mim do lado direito todos os aparelhos suportados que são de flip, tá? Aí eu posso vir procurar aqui, poxa, mas ainda tem muito telefone aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais filtros para chegar talvez no modelo próximo, tá? Eu tenho aqui embaixo, no canto inferior aqui esquerdo, alguns tipos de filtros que eu posso aplicar, tá? Suponhamos que eu sei que esse telefone é de flip e tenha câmera, tá? Ele vai me mostrar aqui, ele vai me perguntar, aonde está a câmera? Tá? A câmera está no meio do aparelho ou não tem câmera? Vamos supor que ele tenha câmera, eu clico aqui, ele vai me mostrar aqui do lado direito, mais uma vez, ele já filtrou, ele vai trazer para mim todos os telefones de flip que tenham câmera. Tá? Mas ainda assim o modelo não tem nenhum aqui que é parecido com o que eu estou tentando extrair. Tá? Eu posso aplicar outros filtros, por exemplo, tentar identificar o aparelho. Eu quero saber onde que é o conector de energia desse telefone. Tá? Suponhamos que a conexão seja embaixo. Note que quando eu cliquei aqui embaixo, nesse azulzinho aqui, mostrando onde que está o botão de conexão dele, a porta de conexão, ele já filtrou aqui para mim. Tá? Então ele aplicou o seguinte filtro. Eu sei que o aparelho é de flip, eu sei que o aparelho tem câmera e eu sei que o conector dele é embaixo. Então, está aqui todos os aparelhos com essas características. Ainda assim, eu não consegui localizar, eu posso ir aplicando diversos filtros. Tipo de tela, a cor da tela, a cor do aparelho, se ele não é touch, tá vendo? Todos os aparelhos de flip, que tem câmera, que o conector é embaixo,
e que ele não é touch. Então, todos são listados aqui. Enfim, eu posso aplicar inúmeros filtros para saber se esse aparelho é suportado ou não. E caso ele não seja suportado, suponhamos que eu não consegui achar aqui o meu telefone, o alvo, né, da minha análise, eu venho aqui em não conseguir, né, can't find your phone, eu coloco o modelo do telefone. Eu não sei o modelo porque o telefone está lixado. Eu vou tentar fazer uma busca na internet, achar algo parecido, colocar aqui. Esse campo é obrigatório. O fabricante, a URL que você fez a busca em algum website aí e conseguiu localizar aquele modelo parecido ou o modelo do telefone, e alguma nota que eu queira acrescentar aqui de informação sobre esse telefone, tá? Eu inserindo esses dados, eu vou gerar aqui, não sei se está apagado aqui, mas talvez esteja dando para vocês verem, tá? Save report. Eu vou salvar essas informações que eu digitei aqui, ele vai gerar um arquivinho, eu posso salvar na minha área de trabalho, e esse arquivinho, eu encaminho ele, seja para o nosso suporte aqui da TechBiz, né? Vocês podem encaminhar para a gente, ou podem encaminhar diretamente para o suporte aí da fabricante, esse arquivo, para eles estarem verificando a possibilidade de inserção desse aparelho como suportado aqui no UFED, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: suponhamos que eu não consegui localizar um aparelho que ele está ali como não suportado, mas eu tenho um da mesma família de aparelhos, ou seja, no caso, vamos citar um caso da LG, eu tenho a linha Optimus da LG, eu tenho LG L90, L30, L40, enfim, inúmeros L's da vida. Eu posso pegar um aparelho semelhante a ele e realizar a extração, tentar realizar a extração. Eu falo que isso é o antes pouco do que nada, né? Porque um aparelho não suportado, o máximo que eu vou conseguir obter dele é a extração do cartão do SIM card dele, tá? O que eu vou ter, assim, muito pouca informação. Basicamente, eu vou ter os contatos daquele usuário e vou ter algumas mensagens, né? Em alguns casos, até nenhuma mensagem, dependendo do modelo aí do aparelho, tá? Um outro ponto seria, no caso aí de eu não encontrar o telefone, mas eu sei, por exemplo, que o sistema operacional dele é Android. Tá? Eu posso tentar fazer a extração baseado na versão do sistema operacional. Tá? Então eu tenho aqui, no equipamento de vocês, aí vocês vão localizar esse íconezinho aqui de smartphones. Tá? Em smartphones, eu tenho os sistemas operacionais hoje aí, mais utilizados no mercado aí de telefonia móvel. Tá? Por exemplo, aqui no Android, eu tenho extração lógica, extração de senha, desativar bloqueio do usuário, extração de sistema de arquivos, extração física, captura de imagens, a captura de telas. E quando eu clicar aqui, por exemplo, em extração física, tá? Eu vou ter as opções do que extrair daquele telefone, tá? Hoje, a Cellebrite, na última versão que foi lançada aí do equipamento de vocês, e inclusive do PowerPC, ele tem esse izinho aqui do lado de information, para você, às vezes não sabe do que se trata aquele item, e ao invés de você ter que parar sua análise, sua extração, e ter que buscar na internet o que você está tentando extrair, você clica aqui no izinho e ele te fala o que se trata, tá? No caso aqui, o ADB é quando você entra naquele modo do Android, né, de debug dele, para poder, o modo DFU, né, que alguns conhecem aí, para poder fazer a extração, tá? Então, assim, eu estou falando disso basicamente porque vocês vão acontecer casos, e acontecem muitos casos, hoje em dia a gente recebe muito chamado de telefones que não são suportados e o que a gente tem que fazer, e o que vocês teriam que fazer caso se deparem com esse tipo de aparelho. Então, só para ficar bem claro, basicamente,
não é suportado, eu vou tentar um da família, né, um telefone similar aí, próximo desse modelo para poder extrair. Caso ainda assim não dê certo ou não traga o número, não traga tanta informação quanto eu espero que traga, eu vou tentar pelo sistema operacional daquele aparelho, tá? Então, basicamente, acessei meu equipamento para iniciar a minha extração, tá? Ele faz a detecção automática. Para isso, você tem que, antes de você conectar o telefone no dispositivo, tá? O telefone alvo da análise, você clica em dispositivo móvel e nesse momento você conecta o telefone. Vai demorar entre 20 e 30 segundinhos, ele vai rodar uma contagem regressiva aqui no canto e vai mostrar para vocês que ele está tentando buscar na lista de aparelhos suportados se aquele aparelho tem suporte ou não e se ele está disponível para você fazer a extração. Caso não encontre, tá? Vocês têm a opção de buscar o telefone digitando nome ou parte do nome, tá? Aqui em cima, como eu estou mostrando aí para vocês. Ele traz os modelos de aparelho para eu buscar talvez aí de forma mais rápida, né? Caso vocês já saibam o modelo do aparelho, o modelo do tablet, enfim. Ok? Vocês podem digitar aqui, tá? Nesse caso, suponhamos aqui que eu estou querendo fazer a extração de um iPhone 4S. Tá? Ele vai me dar os tipos de extração que eu tenho disponível. Tá? Que extração lógica, basicamente a extração lógica consiste em quê? Eu pegar os dados que estão visíveis ao sistema operacional e levá-los para análise. Tá? A extração de sistema de arquivos, ela basicamente consiste em quê? Ele vai coletar para mim dentro do aparelho, além dos dados visíveis, ele vai coletar aquelas pastinhas de sistema que o aparelho dispõe. Tá? Em alguns modelos de aparelho, em alguns casos, isso vai variar por N fatores. Tá? Às vezes você faz uma extração, por exemplo, esperando extrair o WhatsApp, só que o WhatsApp não veio. Tá? Isso vai variar da versão que você está utilizando, que tem do WhatsApp naquele telefone, o chipset que aquele telefone utiliza, até mesmo o processador que ele tem. Tudo isso vai culminar aí, a versão do Android também, né, ou do iPhone, que seja, vai culminar aí no que você vai conseguir obter ou não daquele aparelho. Tá? Então pode acontecer aí, em alguns casos, vocês extrair um telefone em busca do WhatsApp e o WhatsApp não vir. Tá? Hoje a Cellebrite já tem suporte para decriptografar a base de dados com Crypt 8 aí do WhatsApp. Mas isso vai variar muito de aparelho para aparelho e a versão que está sendo utilizada também do sistema operacional do aparelho e a versão do WhatsApp que está instalada no telefone. Tá? Essa questão aí desses fatores que implicam na minha extração, o porquê que dá certo ou não, isso depois a gente pode marcar aí um webinar específico para a gente tratar desses assuntos aí, que é uma discussão aí bem longa. Mas enfim, caso qualquer dúvida também, vocês têm aqui do lado o ID Information para vocês estarem entendendo melhor o que é cada extração, o que é cada item desse, tá? Então vamos supor que aqui nesse caso eu escolhi o iPhone 4S para fazer a extração, eu vou selecionar o tipo de extração que eu quero. Para vocês, essa tela aqui para vocês não vai aparecer, tá? Para vocês vai aparecer onde vocês querem conectar, para onde vocês querem jogar a sua imagem extraída. Vai aparecer para vocês aí basicamente unidade removível ou PC, tá? Essas são as duas opções que vocês vão ter. Caso vocês escolham PC, vocês vão ter que utilizar o Physical Analyzer, que já eu mostro aí para vocês aonde que vocês vão clicar aí para poder fazer a leitura dos dados e a extração deles utilizando o PC como origem, como destino, tá? Então, bom, note que aqui do lado ele vai me falar, né, como eu tinha explicado aí para vocês,
qual o cabo e qual a ponta e a cor dessa ponta que eu vou utilizar para poder extrair as informações desse aparelho. Tá? Conectei o cabo A na ponta preta T100, eu vou avançar e ele aqui nessa tela, ele vai me dar as instruções do que eu tenho que habilitar, o que eu tenho que desabilitar, quais são os passos que eu tenho que seguir para eu conseguir extrair aquele aparelho. Tá? Geralmente, em dispositivos Android, principalmente, existem muitas informações aqui que têm que ser seguidas à risca para você conseguir extrair dos dados daquele telefone. Tá? Então, eu segui aqui passo a passo do que ele me pediu para poder extrair os dados desse telefone. Ele vai, assim que eu conectar o telefone no dispositivo, ele vai habilitar aqui para mim, como habilitou aqui agora, o botão continuar. Tá? Eu clico em continuar, ele vai me pedir, ele pode ou não me pedir algum outro ajuste no telefone. Nesse caso aqui, ele só está pedindo para que eu confie no equipamento, né, no sistema que está se comunicando aí com o meu telefone. E a partir disso, ele vai conectar-se ao telefone. Tá? Em alguns casos ele vai pedir ou não um agente instalado no telefone, mas não se preocupem que ele faz a desinstalação desse agente automaticamente. Tá? E aqui ele me pergunta o que eu quero tirar desse telefone. Tá? Eu posso pegar o arquivo de backup que é gerado no caso do iPhone, o arquivo de backup do que eu faço no meu iTunes. Eu posso, somente a FC são os dados propriamente ditos, né, do aparelho, seja os dados do sistema operacional, juntamente com os dados de pastas de sistema. Eu seleciono qual eu quero, eu posso selecionar tudo ou individualmente, e ele vai iniciar a extração do aparelho. Tá? Ele vai começar a coletar os dados, vai salvar essas informações no local que eu escolhi, seja um pendrive, um HD externo ou o próprio PC, como eu tinha comentado. E daí, enquanto está rodando aqui, deixa eu minimizar, abrir o Physical Analyzer, para mostrar aí para vocês como seriam tratadas essas informações que foram extraídas do meu telefone. Então, realizei minha extração, selecionei o cabo correto, a extração foi feita com sucesso, eu concluo, ele volta para a tela inicial, tá? Vocês vão notar, ele vai abrir para mim, eu tenho a opção de abrir, de salvar ele, no caso quando eu salvo no PC, eu tenho a opção de abrir ele diretamente com o Physical Analyzer, tá? Quando eu realizei minha extração, eu posso pegar aqui, por exemplo, a minha imagem, ela vai abrir, vai me mostrar aqui basicamente o resumo. Isso aqui, eu estou pegando um outro aparelho de modelo, mas a visão que você vai ter aqui no seu canto esquerdo vai ser basicamente a mesma que está tendo aqui, tá? Diferente do modelo. Então eu tenho os dados do meu aparelho, o cabo que eu utilizei, o tipo de extração que eu realizei, a versão do equipamento, tá? Inúmeros dados aí que eu já vão estar para mim nessas informações aqui, nesse resumo geral da extração. Tá? Aqui do lado, eu sempre vou ter os dados todos já tratados pela ferramenta. Tá? O que seria isso? Eu não preciso, né, no caso, vocês que vão utilizar aí o FTK, alguns que já utilizam, por exemplo, em Case e outras ferramentas de análise, você teria que, por exemplo, aplicar filtros, né, meio que a gente fala aí de escovar bit, né, para poder identificar certas informações dentro do objeto da análise. Nesse caso, o Physical Analyzer ele já faz essa tratativa e já organiza para você os dados, como vocês conseguem ver aqui do lado. Óbvio, nesse modelo de aparelho que eu selecionei, ele não tem nenhuma informação aqui para ser mostrada, mas com certeza no aparelho que vocês extraírem aí vão ter muitos dados a serem analisados. E ele já vai trazer tudo isso categorizado, os arquivos de áudio devidamente categorizados, arquivos de texto, vídeo, demais aplicativos. Em alguns casos, você vai ter aí
eventos de energia, né, que vai mostrar quando aquele aparelho foi desligado e ligado, quantas vezes, a data, né, dados de GPS, enfim, isso vai variar, óbvio, né, de aparelho para aparelho, tá? Então esses dados já vão estar todos tratados aqui, tá? Então eu tenho aqui um item que é muito importante, bem interessante, que hoje só a Cellebrite que tem isso, tá? Nessa área de dispositivos móveis, que seria o analisador de malware, tá? O que seria isso? Eu já extraí o telefone, ou seja, eu tenho uma imagem forense daquele aparelho, eu vou utilizar esse analisador de malware para verificar se existia algum trojan, alguma ferramenta de monitoramento, qualquer outro tipo de vírus, algum aplicativo de deleção remota, algum aplicativo, por exemplo, existem aplicativos hoje aí que rodam em background, principalmente em plataformas Android, que servem como um peer-to-peer, né? Um ponto a ponto aí, que faz um ponto a ponto no telefone, ou seja, eu posso imputar certas informações ali, keyloggers, então, enfim, o analisador de malware vai identificar esse tipo de software malicioso, tá? Dentro da imagem do telefone que foi extraído. Tá? Isso é bem interessante de utilizar. Eu não vou demonstrar aqui porque demora muito para poder rodar o meu, como eu instalei recentemente a nova versão aqui, eu vou ter que atualizar a minha base de dados, mas é interessante que vocês utilizem isso aí para tentar identificar esses tipos de softwares maliciosos, caso existam aí no aparelho. Tá? Bom, uma outra dúvida que o pessoal tem muito aí, e que eu gostaria de esclarecer, é o seguinte: o UFED, né, com o Physical Analyzer, ele não faz carving, tá? A não ser de imagens. Tá? Ele não executa carving de arquivos de texto, não executa carvings de arquivos de vídeo, áudio, aplicativos, enfim, somente de imagens. Tá? Essa aba aqui de vasculhamento, tá? Ele é onde eu consigo fazer uma análise aí a mais, né? Ou seja, o carving de arquivos de imagem, seja JPEG, PNG, enfim, inúmeros tipos de imagem. Tá? Bom, outro ponto aí que vai ser importante é o seguinte: fiz a análise dos dados, destaquei aqui que tem algumas informações aí que foram relevantes. Agora eu quero gerar, por exemplo, o meu relatório. Tá? Eu tenho a abinha aqui de gerar relatório. Aqui eu vou inserir as minhas informações do meu dispositivo, qual o nome do projeto aqui, no caso vai ser sempre o modelo do aparelho, tá? Tenho inúmeros formatos aí de saída desse relatório, tá? O FDR, como eu falei para vocês aí, é o tipo de relatório que vocês vão utilizar para usar o link análises e o UFED Reader, tá? XML, HTML, enfim, inúmeros formatos aí de saída. Tá? Vão inserir, os campos em vermelho são obrigatórios, tá? Então, eu seleciono o formato que eu quero, tá? O nome do examinador, que é obrigatório. Aqui, ele vai perguntar para mim se eu quero calcular o hash. Esse hash é o hash da imagem do aparelho, tá? Para constar no próprio relatório de vocês aí, caso queiram, né? E em alguns casos, quando vocês forem gerar o relatório, aqui no meu caso é porque não tem nenhum item aqui para ser analisado, mas vão ter aqui itens para vocês selecionarem o que vocês querem colocar no relatório. Por exemplo, WhatsApp, vai ter os chats, ou chats de outras ferramentas, tipo Viber, enfim. Vai ter arquivos de vídeo, vão ter arquivos de áudio, se você quer que esses arquivos constem no seu relatório. Tá? Selecionei o que eu quero, eu posso ou não colocar uma senha, caso eu tenha selecionado algum desses 3 formatos aqui, eu posso colocar uma senha no meu arquivo. Tá? No caso do FDR, ele não deixa nem habilitado para mim. Tá? Esse layout de classificação, ele serve para classificar
os itens de chat, tá? A visualização de classificação, ele vai me mostrar para mim de modo agrupado e em texto plano os itens de chat, tá? A classificação padrão vai mostrar para mim os chats do mesmo formato que eu veria no meu telefone, tá? Aqueles balãozinhos do WhatsApp, por exemplo, ok? Manter aqui a visualização padrão. Aqui é onde eu posso fazer uma customização do meu relatório, ou seja, eu posso colocar aqui um cabeçalho, seja o nome da empresa, seja, né, no caso de vocês aí, colocar o nome do órgão de vocês. Eu posso escolher um logotipo, seja o logotipo da polícia, do Ministério Público, enfim, que seja, e para colocar, acrescentar no meu relatório. Posso acrescentar um rodapé, enfim, alterar a fonte, posso fazer essas alterações aí. E, feito isso, eu vou pegar e vou gerar o meu relatório, tá? Suponhamos que eu gerei agora um arquivo, um relatório no formato FDR. Aí eu quero analisar ele, quero fazer uma análise de vínculo dentro do link análise, tá? Bom, pessoal, para quem já utilizava aí o link análise aí, né, na versão 2.2, deve estar achando aí talvez um pouco diferente, bem estranho aí a nova interface, mas garanto aí que é bem tranquilo, tá? Para eu criar, eu tenho que criar um novo caso, tá? No caso aqui eu vou colocar como TechBiz. Eu posso dar um nome para o meu caso, tá? Isso aí vai de acordo com cada um de vocês aí, o modus operandi aí de cada um, tá? No caso aqui vou colocar como teste, o departamento que está fazendo a perícia, o tipo de investigador, né, o nome do investigador, e agora tem uma questão interessante, que é o tipo de crime, tá? Que se trata esse telefone, por exemplo, tá ok? Então, o que acontece? Eu tenho, deixa eu minimizar, fechar aqui, minimizar. Eu tenho o UFED Permission Manager, tá? O que seria essa aplicação? Ela é uma aplicação para Windows, tá? Você não instala no equipamento, você instala no seu desktop, no seu notebook. E aqui você pode criar perfis de usuário e pode criar tipos de crime. Tá? Existem alguns aqui pré-definidos, né? Mas você pode criar o seu, caso você queira, por exemplo, o nome pode ser criança, aqui pedofilia, tá? Eu posso criar, eu salvo e ele entra aqui para essa lista, tá? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Criança, pedofilia. Então, no caso, eu posso criar vários tipos de crime, né, perfis de tipos de crime. Eu posso criar um perfil de usuário para ele ter, para que não haja, por exemplo, acesso indevido ao meu UFED. Tá? Eu posso criar um perfil aqui chamado Robert. Tá? Descrição dele, vou colocar de mim. Tá? Quais tipos de extração, quais tipos de permissões que eu quero dar para o usuário Robert? Tá? Eu vou dar para ele uma permissão de admin e gerenciador de usuário e tipo de extração todas. Notem aí que aqui tem um nível de granularidade bem grande. Tá? Isso dependendo do nível que eu der, eu posso criar um usuário aqui com permissão somente para fazer extração lógica do tipo de conteúdo só agenda. Então, um usuário vai logar no meu equipamento e vai conseguir fazer extração somente lógica e de agenda, e mais nada. Tá? Criei o perfil, deixa eu salvar esse perfil aqui. Eu criando o perfil, eu vou simplesmente pegar, eu salvo um arquivinho, deixa eu vir aqui, vou criar um usuário, vou criar o usuário Robert,
o nome que vai aparecer na tela Robert, a descrição dele é de mim, uma senha, tá? Qual profile que eu criei? Eu não criei um profile Robert que tem poder para poder fazer tudo, e eu vou habilitá-lo, tá? Habilitei, salvei, note que aqui vai ficar verdinho, tá? Se eu colocar ele como, se eu desmarcar o enable, ele fica cinza, tá? Então, vou habilitar esse usuário, ele está ativo, eu volto para a tela inicial, eu faço um export desse arquivo, tá? No formato UPM, tá? Que é o Usage Permission Manager. Tá? Vou salvar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho. Ele fala Export Complete. Tá? Eu fecho o meu ForPC. Isso, gente, serve para vocês fazerem no equipamento de vocês também, tá? Que fique aí bem claro. Eu abro o meu ForPC. Deixa um minutinho aqui. Para abrir ele demora um pouco mais lento mesmo, mas tá abrindo aqui. E esse arquivinho, eu vou pegar ele e vou simplesmente importar. Tá vendo? Eu criei, ele já entra para mim solicitando o login. Tá? Qual é o login que eu criei? Eu tenho acesso à interface. Ok? Então, isso é importante caso vocês queiram restringir aí o acesso ao equipamento, ou seja, para que não haja nenhum tipo de acesso indevido. Tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui um novo caso. Tá? Coloco o departamento, tipo de crime. Vou colocar como teste. Aqui eu vou adicionar fonte de dado. A fonte de dado tem que ser o meu relatório no formato FDR. Tá? Vou acrescentar aqui mais de uma. Adicionei, posso adicionar quantas fontes eu achar necessário. E crio o meu caso. Aí aqui, depois que eu adicionei os meus relatórios UFDRs aí, relativos aos aparelhos suspeitos específicos, ele automaticamente, notem que ele já cria para mim aqui uma análise de vínculo entre as pessoas envolvidas, tá? O suspeito 1 aqui no caso, né? Ele está como azulzinho aqui, suspeito 2 como verdinho aqui, mas tudo isso é customizado, tá? Eu clico com o botão direito aqui em cima dele, editar detalhes, eu posso, por exemplo, inserir uma foto, mudar a cor, por exemplo, desse suspeito, colocar um título, eu posso adicionar um campo novo, né, personalizado que seja. Enfim, inserir aqui informações que serviriam como metadados, né, desse usuário específico aqui. Tá? Eu dou um OK, ele aplica aqui as alterações. Demora um pouquinho, minha máquina está um pouco lenta aqui, mas ele está aplicando. Tá vendo? Ele já muda aqui para mim a cor da linha, tá vendo? E mostra aqui a foto que eu setei para aquele usuário. Tá? A mesma coisa eu posso fazer com qualquer um dos envolvidos aqui no caso. Tá? Eu posso colocar aqui, alterar a cor e deixa ele aplicar aqui. Isso é só para facilitar, tá, pessoal? Isso não é obrigatório, não, tá? Só para facilitar talvez o entendimento. Caso eu queira ver quais são os vínculos que eu tenho entre cada pessoa, essa versão mais nova, ela me permite que quando eu clico em cima do suspeito, ele me mostre aqui uma caixinha informando quais os vínculos e a quantidade de vínculos que eu tenho com os usuários específicos envolvidos, tá? No caso aqui, se eu clicar, ele gera para mim aqui um workbench, tá? Vai carregar aqui, mostrando, tá vendo? No caso aqui, as chamadas, são chamadas específicas, o tempo, a duração, enfim, mensagens, tá? Mensagem que foi enviada, enfim. Posso minimizar isso aqui. Eu posso taguear o item, eu posso criar tags aqui para taguear, seja como eu criei uma aqui como suspeito, mas eu posso colocar como suspeito, eu posso criar uma tag, uma nova tag, por exemplo, aqui, como TechBiz, vai ser a tag de pedofilia, que seja, dou OK,
Ele aplica aqui para minhas alterações e eu vou ter a opção agora de setar essa tag em qualquer item aqui do usuário. Tá? A ferramenta em si é bem intuitiva, basicamente consiste aí em aplicar filtros e ele vai mostrando para você aqui na frente os dados que você quer visualizar. Tá? Uma dúvida aí que o pessoal geralmente tem é essa questão, às vezes a linha aqui é mais grossa, a linha aqui é um pouco mais fina e aqui é pontilhada. Tá? Essa dúvida, isso aqui trata do seguinte, nota que aqui, essa linha mais grossa é onde eu tenho mais vínculo. Tá? Aqui um pouco menos e aqui somente um vínculo. Tá? Então, por isso que a linha ela se mostra aí pontilhada, mas isso não quer dizer, por exemplo, que não é nenhum bug da ferramenta, e é só mesmo para poder mostrar aí que nesse caso é onde eu tenho menos vínculo. Isso é só para facilitar mesmo a visualização. Tá? Eu posso mostrar, eu posso filtrar aqui os link mútuo, né? Ou seja, eu só quero visualizar entre esses dois usuários quem tem conexão entre eles. Né, quais têm conexões, ou se eu quero ver todos os links aqui entre eles, tudo, indiferente do que for. Tá vendo? A visualização fica um pouco mais feia, né, vamos dizer assim, mais poluída, né? Mas, enfim, deixa eu mudar aqui de novo, ficar mais fácil a visualização. Tá? Caso eu tenha esse telefone, eu tenha conseguido obter durante a extração dados de GPS, por exemplo, eu clico aqui em cima em mapa, ele vai me mostrar no mapa os eventos que aconteceram, tá vendo? Note, se eu clicar aqui, ó, eu já tenho mostrando aqui que eu tenho 7 eventos né, na América do Norte. Tá? Eu posso aproximando aqui, vendo que ele mostra para mim, ele mostra que aqui foi conectado, né, uma torre de celular que captou o sinal desse telefone, ele mostra longitude, né, latitude, enfim. Bom, isso aqui é bem legal, depois vocês podem abrir o de vocês aí e mexendo, é bem interessante. E como eu falei, basicamente consiste na aplicação de filtros para eu, talvez aí, né, vou filtrando para chegar num ponto onde eu vou ter o mínimo de informação possível para eu poder passar adiante, tá? Eu fiz isso tudo e aqui eu tenho a mesma coisa. Tem essa opção de gerar um relatório desse filtro, desses itens aqui, e salvar ele e enviar, por exemplo, para qualquer pessoa continuar fazendo a análise. O layout do relatório eu posso alterar da mesma forma que eu fiz com a Analyzer. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, não, até porque eu já estourei o meu tempo aqui. Mas, enfim, é uma ferramenta muito boa. Acredito que vocês vão acabar se divertindo aí bastante com esse produto. Geralmente é o cabo A com a ponta preta T100. Mas se você usar o cabo micro USB, né, que é o cabo padrão aí dos telefones mais utilizados hoje, você também consegue detectar, tá? Isso aí é sem problema. Olha, atualmente não existe bem um limite pré-definido, não. Tá? Isso vai variar muito da quantidade de informação de cada aparelho que você inseriu. O ideal que eu particularmente recomendo é que não se insira mais de 10 ou talvez 15 aparelhos. Por quê? Porque aquela teia, né, a teia de informação, deixa eu mostrar aqui na tela, a teia de informação ela fica muito grande e você não vai conseguir filtrar direito, dependendo da quantidade de vínculos, né, que tem entre os aparelhos, a teia fica quase, né, não dá para se entender nada, tá dando para ver minha tela aqui, né? O ideal é que coloque entre 10 ou 15 usuários, mas isso assim, vendo bem a quantidade de informação que cada um tem compartilhada entre eles aí, para sua teia não ficar muito ruim assim a visualização, tá?
Não, não. O Logical Analyze ele não foi descontinuado. O que acontece é que o Logical ele só era disponibilizado antes quando os clientes compravam só com a licença de extração lógica, ou seja, eu não tinha possibilidade de fazer extração de sistema de arquivos e extração física, ou seja, como o kit de vocês é um kit Ultimate, ele faz todos os tipos de extração, inclusive de dispositivos chineses, como vocês têm aí o Shinex, vocês podem utilizar o Physical Analyze. O Physical Analyze ele faz leitura tanto de dados lógicos, sistema de arquivos e ou físicas. Olha, nesse caso de dados criptografados, o que vai acontecer? Quando eu tentar realizar a extração, o UFED ele vai bypassar as informações que estiverem encriptadas e o que ele conseguir ler, que nesse caso geralmente vai ser somente as informações do aparelho, ou seja, modelo, né, aquele resumo de extração que tem no Physical, basicamente vai aparecer para vocês lá somente isso aqui. Tá? Essa tela aqui do lado esquerdo vai estar limpa. Tá? Só que vai variar muito de modelo para modelo. Tem modelo que, mesmo criptografado, ele nem realiza a extração. Ele fala que é impossível realizar a leitura dos dados no telefone. Tá? Então, mas isso vai variar muito. O procedimento para a tentativa de quebra é o mesmo, tá? Indiferente do tipo, seja senha do tipo padrão, PIN, enfim, exceto, né, a senha aí, que hoje a gente tem aí nos novos dispositivos, que é a fingerprint, que seria por impressão digital, qualquer outro tipo de senha, o processo de quebra ocorre da mesma forma. Automaticamente identificado não seria o termo correto, não. Tá? Porque ele não identifica automaticamente que aquele aparelho está com senha de usuário. Ele vai fazer a quebra de senha, seja um bypass, tá? A quebra via bypass seria o UFED vai acessar internamente o telefone, vai acessar um backdoor dentro daquele aparelho e vai permitir que você digite qualquer coisa para você acessar aquele aparelho. Tá? A quebra necessariamente, que talvez ele esteja querendo dizer, é o UFED mostrar qual foi a senha digitada. Isso nem sempre acontece. Tá? Já tá bem evoluído. Tá? Eu tive conversando com o pessoal da Celebrite recentemente. Está tendo uma questão muito grande aí, uma pressão muito grande aí de vários clientes em cima disso, mas possivelmente no próximo mês aí a gente já vai ter alguma novidade sobre isso. E tendo essa novidade, todos vocês aí serão informados. A gente tem aquela opção, tá, de smartphones lá, você clica lá em smartphones, deixa eu abrir aqui. Você tem essa opção de smartphones. No caso, Moto E, Moto G, enfim, eles utilizam o sistema operacional Android. Eles podem tentar realizar a desativação ou extração da senha utilizando esses itens aqui, baseado no sistema operacional. Tá? Mas não é garantido que vai se obter sucesso por algum daqueles fatores que eu já citei no início, que seria a versão do sistema operacional daquele aparelho, o chipset que ele está utilizando, o processador que ele utiliza, a versão do sistema operacional que ele está tentando. Isso é um dos fatores mais que dificultam mais aí essa quebra de senha, né? Então, caso se deparem com esse tipo de situação aí, basta selecionar smartphones, escolhe o sistema operacional que deseja, vai habilitar todas as opções para ele, ele pode tentar aqui fazer a quebra de senha. Isso vai depender muito do modelo do aparelho, tá? Mais uma vez. É do mesmo aparelho? Se for do mesmo aparelho, tem que verificar a versão do sistema operacional Android que você conseguiu quebrar e tem que verificar a versão do sistema operacional Android que você está tentando agora quebrar. Às vezes é o mesmo aparelho, mas o chipset é diferente. Tá? Existem casos aí que
vou citar um exemplo aqui, o Galaxy S3. Tá? O Galaxy S3, ele utiliza, por mais que seja o mesmo Galaxy S3, que é o S93 alguma coisa, ele utiliza em diversos locais, é fabricado com mais de 20 tipos de chipsets diferentes. Então, dependendo do chipset daquele aparelho que você já extraiu, mesmo sendo o mesmo modelo e marca, enfim, ele foi suportado, você conseguiu quebrar, mas aí o aparelho que você está tentando agora tem uma versão de Android diferente, está usando um chipset diferente, então isso aí vai impactar para a sua quebra de senha, vamos dizer assim, tá? Aí você pode pegar mais uma vez, ir lá em smartphones e tentar realizar a quebra dele pelo sistema operacional e não pelo tipo de modelo do aparelho, tá? Óbvio, existem outros métodos de extração, outros métodos de quebra, que são bem mais intrusivos no aparelho, mas que, como eu disse, a gente pode marcar depois, mais para frente, um webinar para tratar só disso. Olha, na grande maioria dos aparelhos, vai ser eficaz. Tá? É o que eu disse, assim, o antes pouco do que nada. Mas em alguns casos, traz bastante informação. Tá? Porque às vezes, por exemplo, nesse caso desse aparelho que eu estou mostrando aqui na tela, que é o Samsung, é o GTE 1086, tá? Mas às vezes tem o GTE 1086 só 1086, não tem o izinho. Esse izinho, ele tem uma diferença, sabe? O país que foi fabricado, o local, entendeu? O chipset que ele utiliza. Então isso é bom para entender o que são essas letras aqui, essas variações no final de cada modelo. É bom isso aí buscar na internet para entender, às vezes, o porquê que deu um erro na extração, qual que é a diferença que traz esse I, por exemplo, no final desse modelo. Mas sim, respondendo a pergunta de forma objetiva, é eficaz sim, do ponto de vista que eu vou ter talvez pouca informação, e em alguns casos até muita, mas é melhor do que eu não ter nada, nenhuma informação aí do aparelho. Na verdade, não podem, tá? Na extração lógica, geralmente ela não traz quase nenhuma informação de aplicativo, tá? Isso vai variar, obviamente, de aparelho para aparelho. Tá? Eu não posso te falar, por exemplo, que no iPhone 4S eu tenho certeza que não traz, tá? Mas se você estiver extraindo um Galaxy S3, pode acontecer de em alguns casos vir, mas do WhatsApp especificamente não. Por quê? Porque na extração lógica eu só pego os dados visíveis ao sistema operacional. E como existe uma barreira no WhatsApp, que é, no caso, a criptografia, então esses dados não vão ser obtidos na extração lógica. O Huawei pode ser, mas existe uma explicação para isso, tá? O Huawei ele utiliza chipsets chineses, tá? Se você extraísse ele com qualquer método, até mesmo com Shinex aí, você conseguiria sim a grande maioria dos dados deles. Possivelmente, se ele pediu para atualizar a versão do Android, o telefone não está isolado da rede. Tá? E o que é uma premissa básica, como eu tinha citado aí no início, para isso não realmente que isso não ocorra aí. Tá? Mas caso ocorra, tem que cancelar, tá? Cancela, porque se você atualizar, você pode perder aí alguma coisa no meio do caminho, ou até mesmo você às vezes está tentando fazer uma extração e a versão do WhatsApp que está lá é suportada. Aí se você atualiza, você pode estar atualizando para uma versão mais nova que ainda não é suportada pela ferramenta. Então, nesse caso, você vai perder aí bastante informação. Tá? Então, o ideal é sempre isolar o telefone da rede para que não ocorra esse tipo de problema e, caso ocorra, cancelar e providenciar aí o isolamento do aparelho. É difícil eu falar de todos os aparelhos aqui, haja vista a complexidade que a gente encontra aí no dia a dia com dispositivos móveis, tá? O ponto de vista que eu falo é do ponto de vista mais generalista, tá?
Óbvio que existem alternativas aí que a gente pode tentar buscar aí na internet, que seja, para tentar meio que desviar aí do comum, tá? Mas assim, legal, legal esse conhecimento aí. E é importante, só deixar aqui um canal aberto, é importante, pessoal, para todos vocês, que sempre que tenham aí algumas ideias interessantes, como essa daí do João, encaminha para a gente, para o nosso suporte, até mesmo para o suporte da própria fabricante, para que com isso eles consigam atualizar aí as listas deles de suporte, enfim, e métodos de extração e até aprimorar mesmo o conhecimento, tá? Mas legal essa dica aí. Essa questão de mudar a data, eu não recomendo muito não. Por quê? Pessoal, há de convir que você, de uma certa forma, você está fazendo uma alteração no aparelho. Tá? Você tá alterando a sua prova, tá? Porque você mudou a data. Pode acontecer, às vezes, você mudar a data aí do telefone e outros aplicativos não conseguirem ser extraídos. Tá? Não só, às vezes o WhatsApp funcionou, mas outros aplicativos param de responder ou não vão te trazer as informações corretas. Tá? Tem toda essa questão aí. Você fala captar a ligação do WhatsApp. Olha, quando ele traz o Physical Analyze, ele ainda não tem essa capacidade de identificar chamadas realizadas pelo WhatsApp, mas isso já está em vias de fato lá na Celebrite, eles já estão trabalhando em cima disso, mas ligações realizadas através do WhatsApp, não. Mas os chats, você consegue sim analisar no link análise. Via Bluetooth, eu não vou explicar, mas eu posso já ressaltar, expor o motivo, tá? Primeiro, isso é mais, geralmente isso é mais abrangido durante o treinamento oficial mesmo, que a gente vai, né, nos clientes, a gente passa. Que é o seguinte, o Bluetooth, ele é um meio muito intrusivo quando você quer fazer uma extração por ele, tá? É recomendado que ele seja utilizado em último caso, quando não tem jeito mesmo de se extrair o dado através do cabo, eu vou utilizar o Bluetooth. Tá? Porque essa intrusão ocorre da seguinte forma: suponhamos que você está num local onde o aparelho a ser extraído já foi ou está pareado a outras redes, a um computador específico, enfim. Quando você inicia a extração, a leitura dos dados daquele aparelho, via Bluetooth, esses dados são vistos também por todos os vistos e adquiridos por todos os outros dispositivos que aquele aparelho-alvo estão pareados. Tá? E existem modelos de aparelhos, inclusive, que permitem a deleção remota via Bluetooth, desde que pareado. Então, imagina que eu estou na sala de um diretor fazendo aquisição de uma empresa que está sendo indiciada por algum motivo, eu estou fazendo a extração do aparelho desse diretor e a secretária dele está pareada com o telefone dele via Bluetooth. Ela consegue mandar um comando de deleção remota assim que você tentar iniciar a extração. Tá? Bom, isso também é uma outra coisa que é uma discussão muito grande. Geralmente eu gosto de discutir isso muito em treinamentos, mas assim, só para saber, o Bluetooth ele é o último dos últimos casos, tá? É quando não tem mesmo jeito de se fazer a extração utilizando ele, tá? Além de falhas que podem ocorrer, dados que podem não ser transmitidos durante a extração. Bom, tem inúmeros fatores aí que eu não gosto muito de entrar no detalhe aí do Bluetooth, tá? Cabo é sempre o melhor método de extração, óbvio. Existem outros como JTAG, ShipOff, que não é o caso agora, mas depois também a gente pode aí agendar um webinar específico para tratar desse tipo de assunto, tá? Método de extração, por exemplo. Ok? Sim, sim, perfeitamente. Pode utilizar esse genérico aí,
ele funciona mais efetivamente com aparelhos Android que estão rodando Cyanogen, né, que são módulos aí, vamos dizer assim, né, em termos leigos, aí, módulos alternativos do Android que são disponíveis aí. Mas sim, pode utilizar o Android genérico sem nenhum problema. A efetividade é a mesma. Teria que usar outro software para poder fazer um carving na imagem, seja o IEF, seja o Nuix, por exemplo, para poder fazer o carving dentro da imagem. A cópia, a extração física, nada mais é do que uma cópia bit a bit do aparelho, ou seja, eu não faço nenhum tipo de carving, nada. Tá? É como se eu fizesse a duplicação lá com o TD3 de um HD, e fizesse uma cópia bit a bit sem indexar, sem fazer nada disso. Tá? Então, a cópia bit a bit nada mais é, desculpa, a extração física nada mais é do que uma cópia bit a bit do aparelho. O carving permitido é somente para imagens.